A Agriplan é uma empresa que tem compromisso com o setor agropecuário. Aqui você encontra máquinas agrícolas, uma repleta linha de peças, serviços de qualidade, grãos, cereais, insumos e tudo o que você precisa para ter os melhores resultados. Nossa prioridade é levar rendimento e agilidade ao produtor através da qualidade e tecnologia de nossos produtos e serviços. A Agriplan em Augusto Pestana e Tupanciretã. Olá, amigos, bom dia. Que satisfação, que alegria tê-los você novamente aqui no Campo Web, esse programa que foi feito só para pessoas inteligentes. O jornal Manchete Tupanciretã Digital tem a alegria de mais uma vez entrar no ar e colocar o Campo Web nessa edição muito especial a você, nosso web telespectador, aos nossos apoiadores, que é a Agriplan, o Posto Safra, a Projetar Consultoria Agrícola e a Tupã Cereais. Numa semana onde a dinâmica das atividades do agro se desenvolveram sempre numa rotação altíssima, sabendo que tudo aquilo que é feito dentro das propriedades tem uma influência direta no público urbano e nas tendências mundiais. Esse é o agronegócio. Independe da cultura, independe do lugar. O que faz o agro estar sempre presente é a lembrança de que, pelo menos, de 2 a 3 vezes por dia, a população mundial tem acesso a algum produto do agro. Hoje, uma edição diferente, numa edição sempre especial, numa edição onde a gente tem a presença de alguém que vem trazer um assunto de uma commodity que, pela vez primeira, a gente vai falar aqui no Campo Web, sobre os desafios, como que está a cultura, como que está o desenrolar desse ano agrícola para essa cultura aqui no Rio Grande do Sul, que é importantíssima demais dentro do setor do Rio Grande do Sul e dentro do seu prato aí do dia a dia, independente do lugar. Eu tenho a satisfação, a alegria de uma pessoa que tem um conhecimento enorme pelo currículo, que eu não vou falar o currículo dela aqui. Mas ela conhece muito. Hoje, ela está, entre tantas funções que tem, exercendo o cargo de presidenta da Associação dos Arrozeiros do município de Alegrete. Fátima Marquesan, seja bem-vinda ao Campo Web, bom dia. Bom dia, Domingos, e bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aí, né, do Campo Web. Uma alegria muito grande, uma honra poder fazer parte e receber esse convite para participar do programa. Nós que agradecemos. Arroz, origem China, Rice, adaptada ao Rio Grande do Sul há muitos anos, no maior município de território do Sul, o Alegrete. Compartilha com nós aí a área de arroz, os pormenores da cultura no município do Alegrete, nessa associação que tu representa, Fátima. Então, a cultura do arroz chegou aqui no município há cerca de uns 80 a 100 anos ainda, a gente não tem muito preciso, que começou com algumas áreas muito pequenas, né, mais para subsistência mesmo de algumas famílias, mas se tem notícia que a gente sempre pensa que o arroz está muito ligado ao italiano, né, tem muito gringo hoje em dia na lavoura de arroz, mas aqui na cidade de Alegrete foi dado início, né, por uma família de franceses, descendentes de franceses, e posteriormente os italianos que vieram da quarta colônia ali, Dona Francisca, Silveira Martins, aquela região de Santa Maria ali, que foram vindo para essa região, né, mais da fronteira aqui, e dando início, né, às lavouras de arroz. Alguns vieram aí com um tratorzinho pequeno, em cima da caçamba de um caminhão pequeno, em cima de um reboque, né, aqueles descendentes ainda de imigrantes, e foram crescendo, né, com trabalho basicamente focado na família, foram construindo os primeiros reservatórios de água. E uma das alterações que eu acho que o arroz trouxe entre as questões assim culturais, alterações na culinária, né, que era aquela culinária mais típica à distância, né, já era uma culinária diferente. O arroz foi sendo introduzido aos poucos em todas as suas variantes, tanto na parte salgada
de salgados quanto de doces. Mas, assim, que eu considero uma herança muito feliz, uma consequência muito feliz das lavouras de arroz aqui na nossa região foi o que a gente considera, até um conhecimento bem empírico, porque não tem um estudo científico em cima disso, mas a gente tem relatos, né, de pessoas mais antigas do município, que foi uma alteração no microclima dessa região. A gente tem, hoje em dia, só no município de Alegrete, Domingos, cerca de 800 reservatórios de água. Isso tudo em decorrência do avanço e do crescimento da lavoura orizícola. Por que se fala, né, nessa alteração climática? Porque bem aos 40, 50 anos atrás, que foi quando começou a tomar corpo realmente a lavoura de arroz, né, de uma forma mais extensa e comercial, não se vê mais as grandes secas que se tinha antigamente, de levar a boiada aqui de Alegrete para a cidade vizinha, com o Rosário, que tem um grande rio ali, né, para que os animais pudessem matar a sede. Então, muito disso se acredita que tenha sido contribuição dessas bacias, né, desses reservatórios, aumentando a evapotranspiração, a contribuição lenta desses reservatórios para os aquíferos, né, para o lençol freático. Isso acaba brotando em nascentes e realimentando o ciclo e mantendo as nascentes ali sempre vivas, né. A gente não tem, como se diz, chove, né, aquela água, ela escorre um pouco, infiltra, mas dali a alguns dias ela vai parar no oceano. Com essa reservação de água proporcionada, né, ou feita ou criada pelos orizicultores, essa água ela tem reservada por um tempo muito maior durante o ano todo, e ela vai, então, por uma infiltração muito lenta abastecendo, então, o lençol freático. Então, a gente sempre diz que o produtor, eu brinco aqui, né, o nosso orizicultor, ele é um reservador de água para as gerações futuras. Que história linda, né? Realmente aqui já surge uma novidade, que eu digo que a gente aprende muito com esse programa aqui, Fátima, que eu imaginei que fossem os italianos que começaram o arroz aí, mas de fato aí pela história já foi os franceses, né? Até aqui em Alegrete, né? Foi uma família de franceses, mas em outros municípios pode ser, essa história pode ser um pouco diferente, né? Com certeza, mas o importante é esse fato que tu nos traz aí com relação ao Alegrete. E quando a cultura chega, tu vê que já era bioma pampa, né? E dá esse primeiro impacto, vamos dizer assim, de fauna também, né? De flora também, e esse líquido universal, que é o solvente de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, água. 800 reservatórios, cerca de 800 reservatórios dentro do município. Sem água, não tem arroz no Alegrete, é isso? Não, o arroz, ele ainda é uma cultura, né, que o arroz, a planta do arroz necessita de bastante água, mas seja na forma irrigada, ou seja na forma de aspersão, ou seja, com pivôs, né, isso depende muito da variedade, da tecnologia, do nível tecnológico utilizado pelo produtor na lavoura de arroz. A maioria, né, quase 100% ainda estão com arroz por irrigação, até porque a água na cultura de arroz, ela funciona como um herbicida natural, né, no momento em que o arroz ali está com 3 a 4 folhinhas, que a gente entra com o herbicida, a gente entra com a ureia, a gente tem que entrar com a água atrás, e essa água, ela já abafa as invasoras, então por isso que a gente diz que a água também na cultura do arroz funciona como um herbicida natural. É óbvio que se a gente tiver uma tecnologia para uma outra variedade que se consiga controlar melhor as invasoras e que não necessite fazer o alagamento da área, tranquilamente você pode usar o pivô na lavoura de arroz e até para o produtor, né, é uma vantagem porque há uma economia maior de energia elétrica, que é uma das coisas que pesa bastante no custo. Então, assim, a planta precisa ter aquele X de água, né, para se manter, para seu metabolismo, para o enchimento dos grãos depois, né, mas não necessariamente o solo precisa estar encharcado. Então, por isso que eu digo, depende do nível tecnológico da lavoura, né, do tipo de manejo adotado e da variedade adotada pelo produtor. Eu gostaria de complementar também, quando falaste na questão ali ambiental, né, da lavoura de arroz e que a água ela faz parte de um ciclo.
as pessoas, às vezes, a maioria tem uma concepção errada, né, de que o produtor rural, ele consome água. O produtor rural, ele não consome água, nós fazemos uso da água, né, porque a água, ela faz parte de um ciclo hidrológico, né, então a água que a gente armazena na barragem, que se puxa dos rios, ela entra num banhado artificial, que é a lavoura de arroz, que na verdade é uma grande esponja, né, em algumas situações é um filtro, que eu já explico o porquê. A planta vai utilizar para compor os tecidos dela, parte ela vai transpirar e parte evapora e parte retorna, né, para os mananciais. Então não há consumo, há um uso, e aí vai dar consciência de fazer um bom uso dessa água, e há um comprometimento, acho que é muito grande, porque teve um avanço tecnológico muito grande em termos dos produtos químicos que se usam na lavoura, em que a persistência deles no ambiente é mínima, é uma questão de horas, muitos deles, né, então não há aquela duração de dias, de semanas, né, no meio ambiente, na água, ou até mesmo na planta. Esse ambiente que se forma, temporário, de 4 ou 5 meses alagado, quem anda numa lavoura de arroz, observa que a gente tem um ecossistema ali, a gente tem muitos anfíbios se reproduzindo ali, tem ninhos de pássaros, muitas teias de aranha, e a aranha é um excelente indicador biológico, então a gente pode ver que as lavouras de arroz, hoje em dia, elas usam produtos menos tóxicos, né, tanto é que tem mais de 5 anos que se faz a avaliação do grão de arroz, por órgãos de fiscalização federal, não se encontra qualquer tipo de resíduo dos produtos utilizados na lavoura de arroz. Inclusive, na Grande Porto Alegre, já existem estudos científicos conduzidos por universidades, em que a captação daqueles rios poluídos ali da Grande Porto Alegre, a água entra na lavoura de arroz com determinado grau de poluição e a água sai límpida, né, ou seja, aquele barro da lavoura ali, os micro-organismos que estão ali naquele barro da lavoura acabam filtrando essas impurezas aí quando a água entra suja, né, com uma qualidade ruim aí na lavoura de arroz. Que legal. Sem dúvida nenhuma, uma descrição muito clara tu nos dá de como que é conduzido essa cultura, de maneira que o nosso web telespectador, o nosso público urbano, passa a entender por aqui de alguém que vive essa cultura no seu dia a dia e tem uma entidade de classe ao qual ela hoje exerce a dianteira. Fátima, a história do arroz você já nos contou. Como é que vem a história da área de arroz no Alegrete? Como é que isso tem impactado essa cultura no município? Como é que você pode compartilhar isso conosco, o impacto econômico e a questão principal, que é a produtividade e a sustentabilidade do agricultor que trabalha com essa cultura aí no município? Bom, Domingos, assim, nos últimos anos, a cultura tem oscilado muito em função do clima, né? Bons anos, um pouco da situação financeira do produtor também, mas ela teve umas reduções mais drásticas, assim, tipo, reduzir em 2.000, 3.000 hectares, mas em períodos de enchente, durante o período ali que o pessoal estava com a lavoura implantada só e teve uma redução de área. Ela tem oscilado aí em torno de 51.000 hectares no município. A soja começou devagar aqui, né, mais como uma sucessão da lavoura de arroz, né, uma outra alternativa, mas também usada na sucessão da lavoura de arroz por uma questão de incorporação de nitrogênio ao solo e uma outra opção de renda para o produtor. Mas de 2 anos para cá ela vem numa crescente, e no último levantamento a soja já passou o arroz, né, em cerca de, em torno de mais de 100.000 hectares, quase 110.000 hectares. Olhando assim a parte de rentabilidade do arroz, o ano passado e o ano retrasado foram 2 anos, e em função da pandemia, né, muito aquela preocupação das pessoas que ia faltar alimento, depois vieram problemas logísticos, países que costumavam exportar, né, ali da Ásia, começaram a reter mais o produto, pensando na segurança alimentar
da sua população, então o preço subiu muito, né? Se elevou muito o preço de venda, de comercialização do arroz, e pela primeira vez, assim, depois de mais de 8 anos, o produtor teve renda, né? Conseguiu honrar seus compromissos, colocar as contas em dia, mas tudo que é bom, né? Não tem mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, acho que é mais ou menos esse o ditado. Tem uns 3 meses para cá, o arroz já vem baixando, já está mais ou menos na metade do preço do ápice ali que nós chegamos a comercializar. E enquanto que os insumos, alguns deles aí aumentaram de forma exponencial. A gente só vê por energia elétrica, cada vez que anuncia, 15%, 20%, né, de aumento. O diesel já está praticamente o dobro do que é a safra passada ali. Alguns insumos subiram mais de 25%. Então, são coisas assim, que muitos a gente não tem controle. O produtor ele é tomador de preço a montante e a jusante. A gente não dita o preço dos insumos e não dita o preço de venda para a indústria. Então, estamos exprimidos ali. Então, um problema lá na China, né, que agravou também, agora além de estar caro, nós ainda estamos na iminência, alguns produtores já encontraram este ano, problema de escassez de alguns adubos. É uma incógnita no ano que vem, porque veja bem, nós temos uma situação lá na Bielorrússia e outra lá na China. A China, por problemas climáticos, teve uma crise energética, responde por 30% da oferta internacional aí de sulfatos, fosfatos, de ureia. Soma isso os problemas logísticos ainda, né, em decorrência da pandemia. Bielorrússia lá com o ditador também está com dificuldade, e eles produzem muito fosfato também para exportação. Então, a gente ainda está no meio desse dilema também. É um aumento, assim, considerável dos custos e o preço do arroz baixando. Hoje em dia, para nós aqui, para uma lavoura que usa um bom nível tecnológico, não precisa de ponta. Mas se ele não produzir pelo menos 350 sacas por quadra, ele vai operar no negativo. E aí muitas pessoas falam, né, pra gente, mas vocês estão tomando prejuízo aí, estão, né, sempre apagando fogueira, por que vocês continuam no negócio? É que a gente tem um capital medonho imobilizado, né, contrato de arrendamento de longo prazo, se não cumprir, tem multa. Empréstimo, financiamento de banco, custeio, empréstimos de máquinas, as famílias, os colaboradores, né, que trabalham conosco lá, os investimentos que se fez na área de regadeiras, de levante, estradas internas, enfim, não é tão fácil, né, a gente largar o negócio e simplesmente vender tudo. Uma situação de um empresário que tem a sua empresa a céu aberto, né, e que não controla aí os preços de nada, nem da mercadoria que vai vender e nem dos insumos. É uma situação bem, bem diferente. Nos dá uma ajuda aqui agora para o nosso web telespectador entender. Nós temos 51 mil hectares, tem variado em 51 mil hectares, e aí depois você surge para nós com o termo que era o que eu mais conheço, quadra. O que uma quadra é na unidade de medida em hectares? Quantos hectares é uma quadra de arroz? 1,74, 72 hectares. 1,74, 72. Eu sou apaixonado Isso. por número, e eu não acredito em número redondo. Então, quando vem assim... Transformando em hectares, tem que produzir, no mínimo, umas 9, 10 mil quilos aí, ou toneladas, né? 9 toneladas por hectare, para não trabalhar no vermelho. De arroz. Lembrando que o peso padrão do saco de arroz é 50 quilos. 50 quilos, né? Então, quando tem assim os números depois da vírgula, eu até fico maravilhado, porque quando fala no PI, por exemplo, 3,1416. Olha que fazer 4 números depois da vírgula é algo assim de quem quer ser preciso. Então, repete aí para nós, 1,7412. 72. 1,7472 hectares é uma quadra de arroz. E aí nós temos o consumo do diesel, da energia elétrica, da água, do capital imobilizado, do quadro de operadores, de uma empresa a céu aberto, mas se não tiver água, a coisa não acontece.
como é que está ultimamente o histórico pluviométrico para que o arrozeiro possa trabalhar com segurança? Tu me diria assim, para mim e para os nossos web telespectadores. Ó, José, chovendo aí tantos milímetros já dá para garantir uma semeadura de arroz. Domingos, assim, eu acho que por enquanto está tranquilo, né? Apesar do anúncio aí, o prenúncio, né? Mas até onde a gente sabe aí, nós estamos numa laninha, né? Um período que para nós é de chuvas, pouca chuva e chuvas irregulares. Tem chovido, né? Até que frequente no começo ali, o pessoal, todo mundo começou a plantar, quase 100% com as barragens cheias, né? Plenas ali, então todo mundo começou, acho que com segurança, né, para plantar a área para a qual tinha água, né, plantar a área cheia ali conforme o seu reservatório, mas a gente espera aí ter pelo menos, se conseguir manter uns 50 milímetros por mês, aí eu acho que é o mínimo que a gente precisa, né, para repor o que se vai utilizando ali, né, no processo de irrigação. Sem falar que chovendo, a gente pode desligar as bombas também, já economiza um pouco de luz, né? Com certeza. É interessante que você coloca para nós aquilo que a gente mais busca como técnico e como participante do agronegócio, que é pagar as contas e gerar renda. E você citou que o preço do arroz ganhou uma elevação a nível mundial e que agora volta de novo a cair. No preço histórico, foi o melhor preço que já se viu em arroz, vamos dizer, nesse século, aonde bateu $20 em alguma situação ou não? Com certeza, foi o pico. Eu acho que historicamente nunca se teve um valor como esse, né, de preço de arroz, de comercialização. Hoje está quanto o valor em reais da saca do arroz para a venda do produtor arrozeiro aí? Olha, eu até estava conversando hoje com um analista de mercado e na maior parte dos mercados aí dentro do estado do Rio Grande do Sul já estão comercializando abaixo de 60. Alegrete é o único município que ainda está comercializando arroz acima de R$60 a saca. Então está de 60 a 63, dependendo da qualidade do grão, né, que é o rendimento de indústria, que se chama a porcentagem de grãos inteiros, e também da variedade, né? Tem grãos que são considerados nobres, né, e outros grãos mais comuns, então tem essa diferença de preço. Para encerrar esses pormenores de arroz, depois eu quero falar contigo no sistema coletivo do arroz, que é a missão da entidade, os assuntos fora da porteira, grãos inteiros de arroz, um arroz tipo 1, para o nosso consumidor urbano entender, ele é quantos por cento de arroz inteiro que ele daria de uma saca de 50 quilos, por exemplo? Olha, o arroz tipo, o que a gente usa aí no arroz tipo 1, ele tem que ter na média aí de 58 a 60% de grãos inteiros. De 58 a 60 é o tipo 1 que você, consumidor, compra aí na gôndola do mercado, na prateleira do mercado, é um produto que chega a 30 quilos, vamos dizer assim, de arroz inteiro de uma saca de 50 quilos. E depois, aí sim, tem a classificação do tipo 2. Para o mercado, para comercialização, aí é um pouco diferente, porque tem que levar em consideração também a questão de barriga branca, alguma manchinha, alguma impureza no grão, né? E aí existe um padrão todo escrito em cima disso daí, que realmente assim, não sei te especificar ao consumidor na embalagem que vai ao varejo, né? Essa classificação é para nós, produtores, quando a gente entrega o produto lá, eles beneficiam o produto e fazem essa conta. Bom, do grão que eu entreguei lá na agroindústria, quantos por cento dessa minha entrega foi de grãos inteiros e quantos por cento deu de grãos quebrados. No varejo, já embalado, ali já é uma outra classificação adotada pela indústria, que realmente, assim, eu não sei te dizer, mas tem que ser o mínimo, né? E isso é um grande problema que a gente enfrenta, que a gente brinca, né, o atacarejo, que às vezes mistura aquele grão bom, que seria classificado como tipo 1, ou com uma quantidade muito pequena de grãos quebrados,
que tem que ser aquele grão mais cristalino, né, sem mancha, sem barriga branca, e o pessoal acaba misturando e colocando uma porcentagem aí de arroz, uma porcentagem maior de arroz quebrado, uma porcentagem maior de barriga, e que é uma briga grande que nós produtores temos, né, com esse procedimento, porque às vezes é vendido um arroz como tipo 1, ele não é do tipo 1, né, então acaba, a gente recebe menos e o consumidor é ludibriado. Então a gente tem às vezes essa má prática aí, dependendo de quem embala, né, o arroz para o consumidor. Muito esclarecedor. Agora eu quero conversar contigo daquilo que tu hoje exerce aí, que é um assunto mais amplo e mais coletivo, que são os interesses gerais. A gente foi de assuntos pontuais dentro da propriedade, assuntos pontuais de tecnologia, assuntos pontuais dentro desse conceito. Agora, a associação que vai defender os interesses, as políticas e o bem do coletivo. Para isso, eu quero começar te perguntando o valor que é a pesquisa. Como técnico que sou, não posso negar que eu acredito demais em pesquisa. Sem pesquisa, a gente não vai evoluir. E eu quero começar por uma sigla, te ouvindo, já que tu é do meio, e essa sigla chama-se IRGA. Nosso Instituto Rio Grandense do Arroz. Pois é, o IRGA foi criado lá em 1940, se não me engano, né, da data, e foi fundado para o desenvolvimento sustentável da lavoura aurizícola. E para isso, né, para manter essa autarquia, o produtor recolhe 70 centavos de cada saca comercializada. Então, a cada saca de arroz que nós vendemos, 70 centavos é recolhido pela Receita Estadual. Antes nós tínhamos o Instituto IRGA, mas uma fundação, né, que recebia esse dinheiro e repassava para a autarquia, mas ali no governo da Ieda Crucius isso mudou. O governo do estado passou a ser o recebedor, ou o guardião, digamos assim, deste recurso recolhido, com a obrigação de repassar na íntegra 100% desse recurso arrecadado para o IRGA, já que a taxa, essa contribuição é chamada de taxa CDO, né, pela definição jurídica de taxa, ela só pode ser utilizada naquela finalidade para a qual ela foi recolhida. E não é o que os governos, não só esse, mas os anteriores também vêm fazendo. Usando assim palavras bem cruas mesmo, os governos, estes e os anteriores, vêm se apropriando de parte deste recurso e não vem repassando ao IRGA, né? Então vem ficando com 30%, 40% deste valor arrecadado e o governo usa para pagar, né, outras contas e não repassa para o IRGA. As consequências têm sido muito danosas. Ao longo dos anos o IRGA tem minguado, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de perda de profissionais qualificados. Nos últimos 2 ou 3 anos, bom, já no último concurso que teve, 50% só dos que passaram assumiram. E de lá para cá, sim, a gente só vem, domingos, perdendo profissionais, porque o quadro de carreira deles está muito defasado, os salários estão muito defasados, e aí fora, na iniciativa privada, eles estão ganhando o dobro, né? Então, não há uma valorização desses profissionais, eles estão sem condições de trabalhar, sem carro, né, e às vezes quando recebe um carro, é um carro popular, para andar nas estradas terríveis que nós temos aqui do interior, muitos deles estão usando os carros próprios, pagando combustível porque o IRGA não tem repassado, as estações experimentais, para poderem funcionar a pleno, muitas vezes os próprios produtores e as associações têm contribuído, comprando adubo, emprestando uma máquina, porque além de não vir o recurso, ainda é uma burocracia tremenda para poder se utilizar esse dinheiro para comprar um insumo necessário, por exemplo, para uma das estações experimentais. Então, isso está trazendo assim, um atraso muito grande na pesquisa, pela falta de pessoal, né, e nós temos assim, pessoas extremamente qualificadas ainda que estão lá, trabalhando e batalhando pelo IRGA, que realmente são apaixonados pelo IRGA, mas a gente sabe que não dá para fazer milagre,
né? Então, esse gap aí na pesquisa, muitas coisas deixam de ser pesquisadas, deixam de evoluir, que poderiam trazer benefícios para o meio ambiente, para os produtores, né, para o próprio consumidor. Então, só citando exemplos, daqui a pouco o IRGA deixa de pesquisar porque não tem recursos e não tem profissionais, uma variedade de arroz mais tolerante ao estresse hídrico. Então, a gente ia utilizar menos água na lavoura, né, variedades mais não sofreriam tanto com o estresse hídrico, por exemplo, o produtor já economizaria energia elétrica, uma variedade mais resistente a pragas, a doença, a gente não precisaria usar tantos produtos químicos na lavoura, é bom para o bolso da gente, é bom para o meio ambiente, é bom para o consumidor, né, então, esse impacto não é só para o produtor, a gente ter uma espécie mais produtiva, mais resistente ao déficit hídrico, mais resistente a pragas, doenças, mas também a sociedade perde, o meio ambiente perde. E aí nós cansamos, né, de enviar ofício, de pedir e tal, de algo que é nosso. A associação entrou com um mandato de segurança contra o governo do estado para que o CDO seja repassado na íntegra, imediatamente para o IRGA. Nós já tínhamos uma promessa do atual governo, né, que diz que o ano que vem vai depositar na íntegra, mas o que a gente quer com essa ação é que isso não se repita mais, que essa sangria pare e que tenha o respaldo jurídico, né, para que nenhum outro governo meta a mão no investimento do produtor. Porque esse fundo, ele estabelecido, primeiro ponto, eu não tenho conhecimento para dizer, se ele cai no Caixa Único do Estado, é algo que realmente hoje não precisa, com essa purificação da corrupção e com essa clareza que a gente tem hoje de transmitir dados, como uma conversa como essa aqui, a coisa é muito simples, faz o certo que todo mundo evolui, correto? A associação, então, entrou com um pedido junto ao Ministério Público para que isso não ocorra mais. O mandato de segurança, né, o desembargador acatou essa solicitação e pediu que o governo se manifestasse. E o detalhe é que, assim, não é só o governo que foi responsabilizado, né, por essa apropriação indébita, mas como tinha havido um apontamento da fiscalização do Estado lá em 2017, o próprio Ministério Público também foi chamado porque não tomou providências, né, sobre este assunto. Então, a gente está aguardando agora o desenrolar, né, dos fatos aí para ver qual vai ser a manifestação do governo do Estado. A gente trabalha com assistência técnica e extensão rural, que estão mais ou menos na mesma linha. A gente sabe como é que as estradas, sabe como é que é o acesso. Então, fica aqui a nossa solidariedade aos colegas do IRGA, aí, engenheiros agrônomos, pesquisadores, que estão passando por essas dificuldades. Realmente não é fácil andar nas estradas, não é qualquer carro que às vezes chega numa propriedade, ainda mais numa lavoura de arroz, onde a posição geográfica já é de difícil acesso, e com relação à pesquisa, eu não acredito em nada que não tenha pesquisa que vá evoluir. Então, quando você encontrar aí um agente do IRGA, eu já vou fazer um convite aqui, dê os parabéns, principalmente pela perseverança dele já com todos esses desafios descritos aqui pela Fátima Marquesan, e diga muito obrigado, até mesmo é o que eu vou fazer quando eu encontrar alguém do IRGA, porque realmente eles já contribuíram e continuam contribuindo ainda mais. Agora quero te perguntar o seguinte, Fátima, e a associação, a participação do produtor com a associação nesses tempos que mudaram um pouco por causa da pandemia, você na condição de presidente dessa conjuntura da diretoria, o que dá para fazer? O produtor está sempre presente, ele está participando, como é que está essa relação coletiva daquilo que não deixa de ser um grupo ético buscando os seus benefícios? Eu vou só complementar quando falou das estradas ali, acho que é o maior município em extensão do Rio Grande do Sul, a maior malha rodoviária também é nossa, quase 5.000 quilômetros de estradas de chão,
de estradas rurais aqui no município de Alegrete. Bom, com relação à associação, né, enquanto entidade, eu comecei a participar, porque eu morava fora do município, morei fora da cidade um tempo, mas comecei a me envolver mais com a entidade por volta de 2012, quando eu comecei a pesquisar, a trabalhar com pesquisa em cima da cinza da casca de arroz, e aí comecei como diretora técnica e depois me convidaram para concorrer a presidente, né, com muita honra aí. Sou a primeira mulher presidente de uma associação de arrozeiros no país, que aqui no Rio Grande do Sul domina o arroz, então posso dizer que do país. E primeira presidente reeleita, então acredito que a equipe, né, toda da direção ali fez um bom trabalho, tanto é que fomos reconduzidos para um segundo mandato. Fazendo uma avaliação, assim, até porque a gente já estamos entregando, agora em março nós entregamos, é uma avaliação, acho que positiva, e se vê, acho que um bom termômetro, né, para o trabalho desenvolvido por essa diretoria, é o número de sócios, né, que cresceu. Nós temos um programa aqui, que é um programa de auxílio mútuo, chamado de Paga Pedra, em que os produtores se cotizam, né, formam um fundo, e em caso de sinistro ali, esse grupo, então, cobre as perdas parciais ou totais até um determinado limite dos componentes desse grupo aí, que se forma todo ano do Paga Pedra. Então, nós temos observado, assim, um aumento crescente, né, da adesão ao Paga Pedra, então isso demonstra a confiança, né, que os produtores tem na entidade, tem no programa, tanto é que só o ano passado tivemos 5 novos associados para a adesão do Paga Pedra. Então, a entidade é muito participativa na cidade também, e eu arrisco dizer assim que dentro do estado do Rio Grande do Sul, está entre as 3 aí mais organizadas dentro do Rio Grande do Sul, né, uma representatividade muito grande, é uma entidade que tem um histórico, né, de sempre, de liderança e de protagonismo em muitas mobilizações aí, desencadeadas e necessárias, né, para reivindicações do setor produtivo. Tivemos alguns avanços muito importantes, muitas conquistas nesse sentido, uma representatividade bastante grande, e agora, dia 2, inclusive, já havendo, né, este cenário que nós temos diferenciado, em que a soja ela entrou como um consórcio para o arroz, ou uma associação do arroz, e ela atualmente já dobrou. Então, a gente não tem mais só o nosso associado, o produtor aqui de Alegrete, né, plantando soja, tem muita gente de fora vindo plantar no município e fazendo uso das estradas, né, e muitas vezes, como é um pessoal de fora, já traz mão de obra de fora, traz os insumos de fora e leva o soja para fora. Então, a associação com essa visão e querendo que esses produtores de soja que não são daqui, eles interajam mais com a cidade, façam mais parte do ciclo comercial da cidade, nós fizemos um convite para a ProSoja do Rio Grande do Sul, para, em parceria com a associação, criar aqui em Alegrete um núcleo da ProSoja. Então, é uma alegria muito grande, né, o presidente topou, amanhã nós temos um evento aqui de lançamento do núcleo da ProSoja no Alegrete, né, para que não tenha só uma entidade orizícola, mas nós também tenhamos aqui uma entidade para quem está plantando soja, que possa defender, que tenha expertise, né, para a defesa dos sojicultores. E eu brinco também que eu digo, né, a interação, a gente sempre fala em integração lavoura, soja, pecuária. Então, essa integração arroz e soja não está só lá dentro da lavoura, mas também chegou ao nível das entidades, né? Então, vai ter o lançamento do núcleo e também teremos mais 2 palestras com pesquisadores da Embrapa, falando sobre manejo de solo, um pouquinho sobre a gestão também da lavoura de soja, né, para obter mais renda, em menor custo. Então, a gente está sempre pensando, né, além. Maravilhoso. Essa interação, ela acontece inclusive na panela, né? Porque não basta ter o arroz, tem que ter um pouquinho de óleo de soja para fazer o arroz. É lá que também acontece uma interação.
não é verdade? Exato. Então, parabéns pelas atitudes. E o bife, né? Parabéns pelas atitudes. Eu sei que o município tem potencial enorme para seguir desencadeando o desenvolvimento do município e o desenvolvimento das cadeias produtivas, já que o Alegrete, ele é, baseado pelos dados de 2019, o maior faturamento bruto da agricultura dos municípios do Rio Grande do Sul, dos 496, 97 municípios do Rio Grande do Sul, o Alegrete com esse tripé, que é o arroz, a soja e o bovino, com 3 fontes de renda muito interessante, num povo que me chama muito a atenção pela educação e valorização da sua história. Você é alegretense? Sou alegretense. Rebanho bovino é o maior do estado, né? Soja, se não me engano, nós já estamos aí em segundo lugar, acho que atrás de Tupã-Seretã, apenas, se não me engano. E arroz, o município de Alegrete é o 4º maior produtor de arroz, né, do estado. Muito bom. E que satisfação deve ser para você ser a primeira mulher presidente de uma associação de arrozeiros do Brasil e numa região aí já com reeleição. Isso realmente denota a confiança do agricultor nesse conjunto que representa muito para a sociedade. Carla, Fátima, eu gostaria agora de que você me desse, e para nós todos aqui, um convite, um incentivo para que a gente valorize essa cultura tão importante que é o arroz no dia a dia. E me dá uma dica aí, já que tu é do meio e conhece bem, né? Como é que eu faço? Ou como é que qualquer web telespectador aqui faz para que a gente possa valorizar mais essa cultura e dizer ao nosso agricultor que ele pode contar conosco? Bom, tirando as questões ambientais que eu já falei, né, a gente lançou uma marca ali, na Associação dos Arrozeiros, que é Arroz Faz Bem, por 4 motivos. Pela questão ambiental, né, essa que eu já falei, da reservação de água, né, a questão nutricional, né, a gente está no boom aí do glúten, a gente sabe que tem muitas pessoas com intolerância ao glúten, quer dizer, o arroz, além de nutritivo, ele não contém glúten, então pode ser utilizado aí com toda segurança para quem tem intolerância ou mesmo alguma sensibilidade ao glúten. Faz bem socialmente, porque ele gera empregos. Dentro da lavoura de arroz, aí a cada 50 hectares, mais ou menos, a gente emprega um funcionário. Aqui da cidade de Alegrete, mais ou menos, da porteira para dentro, a lavoura de arroz emprega em torno de 2.500 a 3.000 funcionários, dependendo do período do ano, né? Colheita sempre aumenta um pouquinho a demanda. E faz bem para o desenvolvimento dos municípios, porque como ela gera ela dá emprego, ela gira o comércio local, borracharia, loja de peças, insumos, máquinas, assistência técnica, escritório de contabilidade, aviação agrícola, né, as esposas de quem trabalha com lavoura, nas escolas particulares, escolinha de futebol, balé, enfim, tudo que tu possa imaginar, né, dentro do comércio, isso gera o quê? Gera renda, o dinheiro circula e parte desse dinheiro vai para onde? O cofre da prefeitura, que vai investir onde? Em saúde, em saneamento nos bairros, calçamento. Então, assim, é uma das engrenagens, né, que às vezes quem está lá no bairro, não, esses caras só andam de caminhonetão 4x4, eu digo, bom, se não fosse as 4x4, a gente não tinha nem como andar nessas estradas, né, porque realmente com carro normal não dá, e muitas vezes a caminhonete é o que a gente usa para transportar funcionário, peça, pneu, adubo, ração, enfim, realmente tem que ser uma caminhonete tracionada. Então não é só porque, né, o pessoal quer ter um caminhonetão, não é necessidade realmente. Então, quando o pessoal, né, estiver ali na frente de um pratinho de arroz ali, pensar um pouquinho que quem está lá produzindo, né, tá também de olho no céu para ver se vai chover, se não vai vir temporal, se não vai vir granizo, né, tá com o pé no barro lá em janeiro, fevereiro, com o sol na cabeça, né, vendo se não tem praga na lavoura, se não tem doença, né, para que aquele arroz possa chegar ali em segurança. É óbvio que é o nosso negócio, né,
mas também a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós produzimos um alimento que é utilizado para fazer papinha de bebê, né? E a gente sabe da importância da cultura para o município onde nós estamos inseridos. Eu acho que ser produtor hoje em dia, como a gente falava, é como ser professor, é como ser padre, né, o missionário, o freira, que realmente tu tem que ter vocação, né? Não dá, hoje em dia não dá para, tem que ter vocação e também tem que ter gestão. Antigamente, tem vocação, tá, e vai indo de qualquer jeito, né? Mas o mundo mudou muito, então hoje em dia não basta ter só a vocação, tu tem que também ter gestão, senão o negócio não se mantém. Conversei com Fátima Marquesan, presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, que nos deu uma aula de maneira simples, de conversa fácil e de conhecimento dos problemas, dos desafios, dos assuntos do setor, que a hora que você serve o arroz aí no seu prato, você gera uma felicidade de estar consumindo. E quem está lá hoje, talvez agora, com uma pá nas costas para que a água chegue nesse arroz, é uma pessoa que você não conhece. E é esse que garante o sistema de produção para garantir para ele lá o seu alimento, dentro de um complexo maior que é a propriedade, passando pela pesquisa, chegando na associação, passando pelo mercado, e a gente poder aqui, no Campo Web, ter um pouco mais de conhecimento. Carla, não sei por que estou te chamando de Carla, é Fátima Marquesan. Fátima Marquesan, quero te agradecer demais pela presença aqui conosco. O tempo voou, eu não vi o tempo passar. Quero te agradecer demais e queria que você deixasse aqui para nós, então, uma mensagem e te pedir que futuramente voltasse ao nosso programa para a gente seguir esse aprendizado e essa escola que é a arte de falar da agricultura. Domingos, agora eu fiquei até emocionada com a tua última fala ali, que eu lembro do meu pai, que desde os 4 anos ali, que é onde eu me lembro, né, que eu acompanho ele dentro da lavoura de arroz ali, de mãozinha dada, pulando taipa ali, né, então para mim, me veio a lembrança quando tu falaste isso aí, e hoje ele está com 77 anos e está firme, a gente tem que tentar segurar o velho em casa, porque ele não para. E... Bom, quem quer conhecer um pouquinho, né, do trabalho aí, a gente tem página das Arrozeiros de Alegrete no Facebook, e temos uma página também para quem gosta de cozinhar e gosta de arroz, um grupo no Facebook também, que é Eu Adoro Arroz, Arroz Faz Bem, tem um monte de receita lá, receitas maravilhosas ali, tá, então vocês vão conhecer um pouquinho da entidade, das notícias aí, também um pouquinho das receitas, tá? Tô sempre disponível, domingos, foi uma alegria, assim, muito grande, né, poder falar um pouquinho do arroz, que eu sou apaixonada, e compartilhar um pouquinho do que é, né, trabalhar, vivenciar esse produto aí, que é o grão de arroz. Muito obrigado. O Campo Web de hoje falou sobre arroz, de forma inédita, transparente e clara. O Campo Web, aqui pelo jornal Manchete Tupã-Siretã Digital, todo sábado, às 8h30 da manhã, esse programa que é feito só para pessoas inteligentes. Contamos com vocês no nosso próximo programa, novamente, com um assunto inédito para agregar em conhecimento para você, para mim e para todos nós. Vamos em frente, que esse país precisa muito de nós.